Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Iremos fazer uma oração e logo após essa oração estaremos louvando a Deus com os hinos congregacionais. Amém, irmãos? Os irmãos que estão em suas casas aí também, fechem seus olhos, vamos orar, agradecendo a Deus mais um dia e dando a abertura a este culto de adoração a Deus. Oremos. Glorioso Salvador, te damos graças, Jesus, na tua presença, Pai Santo, por este momento, por esta oportunidade que tem nos dado, Pai, de estarmos nós na tua presença e te adorando a ti na beleza da tua santidade. Deus, onde estamos mais uma vez para que possamos ouvir, Senhor, uma porção da tua palavra, Senhor amado. Receba a nossa adoração nesta noite como cheiro suave às tuas narinas. Pai, é o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos que estão em suas casas, irmãos, abrem as suas harpas e vamos louvar a Deus com o hino congregacional, hino da nossa harpa cristã, hino de número 63 da nossa harpa. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Jesus. Hino 63. Glória a Deus. Bastante conhecido da igreja. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangido pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Marchemos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura eterna salvação. Este a santa fé, o invicto pavilhão. Vamos, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o amanhecer, e o trabalho a findar. Acordai, acordai, despertai, despertai e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da couraça de Jesus, como servo seu e filho, sim, da luz, gloriando
aos desesperados, vamos declarar que Jesus está pronto a todos a salvar. Ó, sim, vamos trabalhar, acordai, despertai, 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 e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Despachamos para aquele bom país onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, como seu Salvador, para sempre ali feliz vai com ele descansar. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Ficamos em pé, irmãos, nós iremos fazer mais uma oração. Estaremos passando a palavra para o pastor Roberto, estará transmitindo-nos uma porção da palavra de Deus, amém? Glória a Jesus. Oremos. Glorioso Salvador, Pai justo, te damos graça, Mestre, na tua presença, Senhor, e apresentamos a ti o teu Filho nesta hora. Ó Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor, sendo Ele, Pai de amor, porta-voz do teu Espírito, para transmitir-nos uma porção da tua palavra. Deus, usa-o como instrumento, Pai, enche-o da tua graça e fala, Senhor, aleluia, aos nossos corações. Deus, é o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, quero agradecer a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor e junto nós compartilharmos a leitura da palavra de Deus com vocês. E eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Livro de Hebreus, capítulo de número 11, a partir do verso de número 33 em diante. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo de número 33 até o 40, diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela sua ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando os seus livramentos para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém? Eu quero vos falar hoje sobre o perfil dos heróis de Deus. Esse é um dos textos do livro de Hebreus que é muito conhecido nosso. Nós conhecemos muito bem esse texto que nos fala sobre a fé desses heróis. E eu quero vos tratar nessa noite sobre esse perfil deles.
né? A Bíblia Sagrada está registrada muitos fatos de muitos deles, e a gente vai falar de alguns deles aqui, e eu gostaria que você nos acompanhasse nessa leitura, né? Não fechasse a sua Bíblia, convidasse alguém para estar também acompanhando conosco essa leitura nessa noite. Quando lemos a Bíblia Sagrada, observamos que os heróis de Deus, que Deus escolheu esses heróis, né? São pessoas simples, pessoas comuns, pessoas igual a mim, igual a você. Elas apresentavam as suas qualidades, mas não omite os seus defeitos, não omite os seus deslizes. Muitos deles eram pessoas simples e também cheios de defeitos, como eu e você também somos cheios de defeitos também, né? E é interessante que ficamos perplexos porque os heróis de Deus eram pessoas geralmente desacreditadas, mas que pela fé eles se destacaram numa época em que viveram. Se a gente for analisarmos quem são eles, como eles viveram na sua época, não dava nem para acreditar por que Deus o escolheu, por que Deus os capacitou, né? E é interessante que cada um deles foram desenvolvendo na sua fé, e a fé aparece antes da lei, antes dos mandamentos. A fé aparece, nos heróis da fé relata de Caim e Abel. Abel agradou a Deus pela sua fé, né? Então a gente vamos ver que são antes da lei, antes de Deus dar os mandamentos, ele já está se destacando pela sua fé. Só que eu quero falar com vocês nessa noite de uma fé, não é uma fé que a gente determina, não é uma fé que a gente olha, a gente crê, a gente espera nisso que é material, mas é uma fé que nos aproxima de Deus, uma fé obediente, uma fé que leva a um desenvolvimento de maturidade, de espiritualidade. Então a gente vamos acompanhar aqui na Bíblia Sagrada esses homens aqui. Observe comigo, quando observamos então essa lista desses heróis, vemos que todos eles possuíam ideais diferentes, porém com uma mesma característica para alcançá-los: a fé. Então, todos eles têm ideais diferentes, pensamentos diferentes, agem diferentes, em épocas diferentes, em lugares também diferentes, né, na sua geração, mas se destacaram, chamaram a atenção de Deus. Como? Pelo seu comportamento. Era totalmente diferente o comportamento deles, né? Eles eram justos, eram homens que se separavam do pecado, eram pessoas que não iam com a maioria, eram diferentes, e por causa dessa diferença chamam a atenção de Deus, de uma forma em que Deus se agrada deles, e eles desenvolvem uma fé acreditando naquilo que eles não estavam vendo, acreditando naquilo que eles não estavam apalpando, né? Então eles enxergam alguma coisa melhor que os atrai, que faz com que eles fiquem mais perto de Deus. Glória a Deus. Então a fé foi desenvolvida. Sem ela nada é possível para alcançar. Então a fé, sem fé nós não alcançamos. O próprio texto de Hebreus capítulo 11 versículo 6, ele vai dizer desta forma assim, ora, sem fé é impossível agradar a quem? Agradar a Deus. Sem fé é impossível. A gente vamos ver que pela fé, verso 3, entendemos que os mundos
foram criados pela palavra de Deus, o Deus Criador, criando o mundo através do nada. Não existia nada, não existia matéria, não existia luz, não existia mar, não existia estrelas nem sol. Então a gente vamos ver que pela palavra de Deus as coisas começaram a acontecer, a serem criadas. Como que eu creio que isso foi criado? Através da fé. Então eu preciso crer que o Deus Criador criou todas as coisas, faz com que a nossa fé apareça. Aí nós temos um outro relato: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Qual que foi a diferença? A diferença é que Abel teve fé, Caim não. Caim não, ele oferece a Deus pela fé, pela desenvoltura da fé. Isso faz com que ele desenvolva uma fé praticante. A fé não é só uma coisa que eu determino, pensamento positivo. Não, eu vou receber, eu vou, vai chegar até a mim, as portas vão se abrir. Tem muita gente orando com pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo, fé é prática. Você acredita e você pratica. Boa justiça, você pratica e você vive isso. Ela faz uma desenvoltura na sua vida espiritual e material também. Eles agem, não somente acreditam, mas agem pela fé também. Então ele oferece a Deus maior sacrifício. Por que maior? Porque ele acredita que Deus vai receber, que Deus está aceitando. Ele está com o coração aberto para Deus. Caim não. Caim é diferente. Caim não se achega a Deus por fé, ele é destacado. Abel pela sua fé, Caim não é destacado pela sua fé. Enoque também é destacado aqui nesse livro, né? Também antes da lei. Enoque é o sétimo de Adão, o sétimo homem. Depois de Adão vem Enoque. Enoque foi um homem que andou com Deus. Observe, Abel fez sacrifício, ato. Enoque andou, ele anda com Deus. Olha a fé desenvolvendo. A fé não é uma coisa que fica parada, não é uma coisa que eu acredito somente dentro do templo, não é uma coisa que eu só acredito se eu ver. Não, a fé ela tem ação, ela tem que agir na minha vida, ela tem que agir na tua vida. Então, um meio aqui é interessante que Enoque anda com Deus. Enoque, ele tem uma intimidade com Deus. É um homem que ele agrada a Deus. Olha as qualidades de Enoque. Ele é destacado também como um dos heróis na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ele está se destacando pela desenvoltura da sua fé. A fé dele não é uma fé parada, não é uma fé raquítica, é uma fé que está crescendo, é uma fé que está aumentando. Então ele anda com Deus, ele tem intimidade com Deus, né? Ele agrada a Deus pela sua atitude. É interessante isso, né? Que o verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar. Agradar a quem? A Deus, a Deus. Aqui é interessante, né? Eu não tenho fé para me agradar. Eu não posso orar para que as coisas aconteçam e me agrada. Não, eu tenho que agradar a Deus. A fé que eu tenho tem que agradar a Deus. Deus tem que se agradar de como eu estou vivendo, como eu estou exercitando aqui embaixo a minha fé, como eu estou acreditando. Então tem que agradar a Deus e não a mim, nem aos homens, de maneira nenhuma. Ela é uma desenvoltura para nós. Então o escritor aos Hebreus afirma que eles deixaram tudo para trás, abandonaram tudo.
né, para trás. Eles viveram nesse mundo com uma visão de reino, eles estavam vivendo nesse mundo, mas olhando pelos óculos da fé, enxergando além desse mundo, enxergando as coisas invisíveis. Isso é fé. Fé não tem cheiro, fé você não se apalpa, fé você não guarda no bolso ou no cofre. Não, fé é uma prática, fé é uma vivência, você tem que viver ela todos os dias. E é interessante que eles abandonaram. Observe comigo o verso 15 do livro de Hebreus 11:15. Olha o que diz aqui a Bíblia. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. O que quer dizer com isso? A Bíblia está dizendo com isso que se eles olhassem para trás, se eles desacreditassem e voltassem atrás, voltariam mais uma vez para a sua vida cotidiana, as suas vidas que eles estavam vivendo lá, mas deixaram isso, não olharam para trás, esqueceram das coisas. E Paulo fala uma coisa muito interessante, né? No livro escrevendo para Timóteo, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Exatamente isso, fé é isso, é você visualizar um alvo e seguir em frente. É o que nós precisamos fazer, seguir em frente. Não ficar olhando para trás, porque se olharmos para trás, a nossa fé, não temos fé, não acreditamos. Observe que quando os 2 anjos chegaram em Sodoma e Gomorra, disseram para Ló: foge, escapa-te, vai lá para o monte. Ele pegou na mão de Ló, pegou na mão das 2 filhas de Ló, pegou na mão da mulher de Ló e saiu puxando, mas a mulher queria voltar para trás. A mulher olhou para trás, e a ordem é: não olhe para trás, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós não podemos ficar olhando para trás, nós temos que andar para frente. A fé faz com que nós avançamos, a fé faz com que nós nos desenvolvemos, a fé faz com que nós nos aproximamos de Deus. O testemunho desses heróis é descrito da seguinte maneira: eles viram as promessas de longe, ou seja, algo dentro deles dizia: o que foi prometido é real. Eles acreditaram nisso, eles esperavam nisso, o testemunho deles é descrito. Então, eles viram as promessas de longe, não chegaram, alguns nem alcançaram a promessa, viram de longe, mas estão andando para a direção dessas promessas, eles não desistiram, eles não ficaram prostrados, eles foram avançando, eles acreditavam que isso era possível, que era real, que era algo poderoso. Agora pense comigo, há quantas pessoas que estão no Evangelho, que ainda desacreditam no arrebatamento da igreja? Há quantas pessoas que estão dentro da igreja, que ainda duvidam ainda que existe céu, que ainda duvidam ainda da sua própria salvação? Ele não sabe, não tem certeza da sua salvação. Então precisam aceitar Jesus, a fé precisa desenvolver na nossa vida. Nós muitas vezes achamos que fé é aquilo que a gente pode alcançar aqui embaixo. Fé é muito mais do que nós podemos alcançar aqui embaixo. Essas coisas aqui vão todas perecer, essas coisas vão acabar, mas o que está para vir é real, o que está para vir é muito glorioso, está lá no céu guardado, esperando os salvos em Cristo, aqueles que perseveram, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que são retos diante de Deus, os que são justos diante de Deus. E ele vai aqui prosseguindo aqui, falando de um outro homem aqui: ora, sem fé é impossível agradar. Verso 7, pela fé Noé é outro, antes também
Antes da lei, antes dos mandamentos, Noé foi avisado, segundo Hebreus aqui, foi avisado antes que o dilúvio viesse à terra. Imagine isso, vai chover sobre a terra, nunca choveu, e ele acreditou, vai chover, Deus avisou a Noé, vai cair um grande dilúvio, prepara a arca, ele preparou antes do dilúvio, 100 anos antes que as coisas acontecessem, ele estava fabricando a arca. Alguém pode dizer, isso é loucura, mas ele fez isso, pregou em sua geração, falou que haveria, e isso agradou tanto a Deus, que Deus o autor aos Hebreus aqui diz que ele foi pregoeiro da justiça, pregador da justiça. Pela sua fé, Deus condenou o mundo através de Noé. Noé foi um espelho na sua geração, ele marcou a sua geração pela sua fé, e a fé gerou obediência. Ele ouviu, Deus falou com ele ouviu, acreditou no que Deus disse, e ele executou o que Deus está mandando ele executar. Então ele é obediente. Uma pessoa que desobedece não tem fé. Uma pessoa que não desenvolve espiritualmente não é uma pessoa que tem fé. É uma pessoa que ainda desacredita, ainda tem dúvidas ainda. Então a gente precisa desenvolver a nossa fé, não pelas coisas aqui embaixo, mas principalmente para as celestiais, que são eternas. Então Noé foi divinamente avisado. Noé pregou na sua geração. E quantas almas Noé ganhou? Nenhum. Noé conseguiu converter ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Não levou nenhuma para a arca, mas é interessante que o espaço desse tempo Noé salvou a sua família. Não ganhou ninguém, ele pregou, ninguém deu ouvidos, mas ele conseguiu salvar a sua família. Isso é glorioso, pela fé. Então, aí a gente vê outro também, Abraão, que a gente conhece muito bem. Abraão também é obediente, é uma fé obediente, é uma fé que quando Deus fala, ele obedece, ele executa a palavra de Deus. E temos Abraão, Isaac, temos Jacó, temos Sara e temos tantos outros aí que desenvolvem esta fé. Por isso eles enfrentaram perseguições, por isso eles enfrentaram fomes, prisões, por isso que eles apagaram a força do fogo, enfrentaram pelejas, toda sorte de sofrimento. Por quê? Por causa da fé. Porque eles tinham um objetivo, e o objetivo maior é o alvo, é o principal, aquilo que Deus havia revelado a eles. Que coisa gloriosa, que coisa fantástica. Isso faz com que a nossa vida tenha outro sentido, nos leve a um alvo determinado. A quem você está esperando aqui nesse mundo? A quem nós estamos acreditando? Será que nós estamos confiando no governo? Estamos confiando? Onde está a nossa fé? Onde está nosso alicerce? Onde está a nossa esperança? Há quantas pessoas esperando aqui embaixo? E aqui embaixo vai tudo perecer, o fogo vai destruir tudo isso, né? Um dia Deus dará um basta nisso tudo. E aonde que vai sobrar? Vai sobrar a fé. E aonde está a nossa fé? Em quem nós estamos depositando a nossa fé? Eles estavam depositando em um objetivo, eles estavam esperando, olhavam as promessas de longe, acreditavam naquilo que estava sendo revelado a eles, eles apegavam, abraçavam isso com as duas mãos, eles criam. Isso faz com que as nossas vidas tenham outro sentido, né? Eles confessaram que eram peregrinos na terra, errantes na terra. Isso quer dizer, eles não têm paradeiro. E esse mundo não é o meu mundo não está aqui. Jesus disse isso.
Eu não sou do mundo, como vocês do mundo não são, como ele disse para os discípulos, vocês não são do mundo. Então a gente somos peregrinos aqui na terra, a igreja é peregrina na terra. E a peregrinação nossa não é para ficar acampado, não é para ficar parado. A igreja marcha, a igreja continua avançando, e é o que nós precisamos fazer. A fé faz nós movermos. Ela não é uma fé parada, uma fé raquítica, uma fé que não se desenvolve, mas uma fé que avança, sempre avançando para o foco maior, que é Jesus Cristo. Fecharam a boca dos leões é uma expressão que a nossa cultura popular significa injustiça, né? Alguém fez injustiça contra o autor aqui está fazendo uma menção ao episódio, talvez de Daniel, né? Falando sobre a respeito de Daniel. O que aconteceu na época de Daniel, lá em Babilônia? Levantaram acusadores, pessoas invejosas, homens invejosos, porque Daniel estava se destacando. E a fé é isso, a fé nos leva a uma desenvoltura, a um crescimento. Daniel em meio ao cativeiro, Daniel em meio a uma cultura que não era dele, uma língua que talvez ele nunca falasse, né? E ele está no meio de uma cultura, no meio de um outro povo, e Deus é com ele. Ele não deixou de adorar a Deus, ele não deixou de orar a Deus, ele não deixou de acreditar em Deus. Em meio a tudo isso, em meio ao caos, ao sofrimento, à matança de seu povo, longe da sua pátria, ele ainda orava a Deus, ele ainda temia a Deus, ele decidiu não se misturar com o manjar do rei. Passou um reino, passou o segundo reino, entrou o terceiro reino, e Daniel está lá ainda, como sendo o terceiro dominador do reino. E diz ainda os historiadores que Dário queria colocar ele acima de todos os outros líderes, os outros chefes, os outros governantes. Daniel envelheceu na Babilônia. Daniel, seus cabelos ficaram todos branquinhos na Babilônia, mas era um homem de oração, de fé. E os invejosos começaram a lhe acusar, os invejosos queriam acabar com ele. E é o que acontece conosco mesmo. Quanto mais nós se achega a Deus, parece que as coisas mais apertam. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente jejua, consagra, quanto mais nós ficamos mais íntimos de Deus, parece que o diabo se levanta contra, né? O sofrimento vem, parece que as coisas ficam piores. Por quê? Porque eles não querem que nós se achegue perto de Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas se manteve firme. É um homem de oração. Daniel foi um homem correto, temente a Deus, que fazia diferença na sua época. Aprendemos que nem sempre seremos livres das situações indesejáveis. Sempre levantará pessoas, sempre opositores vão chegar. Sempre pessoas vão querer nos impedir de chegarmos lá, como eles também fizeram. Olha, observe aqui, caminhando para o final. Apagaram a força do fogo. Fala-nos dos 3 jovens que vieram de Judá. Lembram deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles também foram transportados para a Babilônia. Chegando lá, o rei ergueu uma estátua. Aquele que não se adorasse a essa estátua seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Eles manteram de pé, eles não se curvaram, e eles disseram: ainda que Deus Deus não nos livre da fornalha. Olha o que eles falaram: ainda que Deus não nos livre, saiba de uma coisa, nós não nos encurvaremos diante dessa estátua, e nem temos medo da fornalha de fogo ardente.
a confiança, a fé que eles tinham em Deus era inabalável. Apagaram a força do fogo. Então, a maior liberdade que recebemos na vida é a liberdade da escolha. Você tem a escolha de você servir a Deus ou não servir a Deus, de acreditar ou desacreditar. A escolha é você, a liberdade Deus te colocou. E nós temos que fazer as escolhas certas. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio capítulo 11, o próprio Deus falando para Israel: escolhe Israel, a quem vocês querem. Se vocês querem a vida, segue a vida. Se vocês querem a morte, segue a morte. Deus coloca então isso para Israel. A Bíblia diz que Moisés preferiu ser maltratado como povo de Deus do que ter o gozo do pecado. Versículo 25 do livro de segundo Hebreus 11 e 25. Ele preferiu ser maltratado, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que pouco tempo ter o gozo do pecado. Ele preferiu isso. Por quê? Porque ele acreditou. Ele está acreditando no Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Da fraqueza tiraram força. O que faz a diferença entre o herói e o covarde? A decisão que ele toma é no momento de extrema necessidade. O caminho mais eficaz para o fortalecimento em momentos difíceis é relembrar que ele falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Quem falou isso? O próprio Jesus. Vocês vão ter aflições, vocês vão ter perigos, vocês vão ter tribulações. Ele não ausentou disso. Jesus não escondeu nada disso. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser maltratados. Ele ainda falou: muitos de vocês morrerão. Vocês não vão ficar vivos, não. Vão perseguir vocês, vão enviar vocês como ovelha no meio de lobos. Imagine isso. O que um lobo não faz no meio de um lobo faminto, quando vê uma ovelha? Despedaça, não tem como. Então Jesus não omitiu isso de maneira nenhuma. Ele pede para que nós não desanimamos. Não desanime. Ânimo. Fique tranquilo, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Agora, terminando, na batalha se esforçaram. Precisamos aprender a viver as nossas próprias experiências com o Senhor. E não viver a experiência dos outros. Precisamos aprender a relacionarmos de uma forma direta com Deus. A fé faz nós dobrarmos o joelho. A fé faz nós ficarmos mais perto de Deus, conhecer os segredos de Deus. Deus quer revelar os seus segredos a nós. E nós precisamos acreditar, confiar, caminharmos por fé e não por vista. Então, pois estamos em batalha, precisamos nos esforçar para vencer o mundo, para vencer o diabo, para vencer o pecado. Precisamos nos esforçarmos. A Bíblia diz que se porventura o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É uma pergunta. Que fé é essa? É aquela que eu acredito, é aquela que eu confio. A fé vem desde lá de Gênesis, vem falando de fé, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de fé. Jesus no seu ministério, quantas vezes Jesus elogiou alguns pela sua fé, como por exemplo o soldado romano, que tinha um servo enfermo, e pediu para que Jesus viesse e curasse ele, e Jesus disse que ia na sua casa, mas no meio do percurso, ele mandou um outro recado dizendo para Jesus: não precisa o Senhor vir, não precisa o Senhor vir, daí mesmo, da onde o Senhor está, fale uma palavra e o meu criado sarará. Olha, é interessante essa passagem que Jesus elogia ele na frente dos discípulos, na frente dos que estão seguindo a Jesus.
Jesus elogia: nunca vi em Israel tanta fé como eu vi nesse homem. Tanta fé como eu vi nesse homem. Então, Deus ama quem serve a Ele com fé, com fidelidade. Medite nessas coisas, irmão. Medite nessas coisas. Eu sei que estamos vivendo uma época difícil em que as dúvidas, muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas desacreditam, muitas pessoas acham que não vai acontecer, ou que talvez até o arrebatamento esteja demorando, que todos vamos morrermos. Não, nós temos que acreditar como que Jesus viesse hoje, agora, nos arrebatar. Isso é fé, isso é crer, isso é acreditar. Que Deus em Cristo abençoe a você, que Deus em Cristo abençoe a sua casa, que você possa meditar na palavra de Deus sempre, pois ela sempre tem nos fortalecido, levado nós mais perto de Deus. Que Deus abençoe. Quero orar por você, curve a sua cabeça onde você esteja. Eu quero orar e agradecer a Deus por esta palavra. Obrigado, Jesus, mais uma vez, pela tua bendita e gloriosa palavra. Obrigado, Senhor, pelos teus servos e servas, Senhor, que estão, Senhor, visualizando, Senhor, esse vídeo. Que o Senhor venha permanecer com eles, que o Senhor venha dar força, que o Senhor acrescente a nossa fé, que cada vez mais nós nos aproximamos, que cada vez mais nós nos desenvolvamos, Senhor, cada vez mais crescemos, Senhor Jesus Cristo, que possamos cada vez mais, Senhor, nos aproximarmos de Ti, Senhor, Deus amado, que o Senhor possa se agradar, Senhor, do nosso culto, da nossa convivência uns com os outros aqui embaixo. Que o Senhor venha dar saúde, que o Senhor venha, Senhor, abençoar o teu servo e a tua serva que está nesse momento na sua casa. Senhor Jesus Cristo, supre as necessidades, abençoe o nosso país, os nossos governantes. É a bênção que nós te pedimos no teu nome para todos sempre. Amém. Onde quer que você esteja, curve a sua cabeça, levante suas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe a você.